Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Que bom estar novamente ministrando a palavra, falando do amor de Deus, para todo aquele que deseja ouvir a palavra de Deus, para todo aquele que quer ser intenso na presença de Deus, vivendo a sua palavra, não só recebendo, somente lendo a sua palavra, mas vivendo a sua palavra. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, e quero compartilhar um texto que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 apenas, nós vamos ler. Diz assim: Logo, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Sabe o que Paulo está dizendo aos Gálatas? Olha, logo ou agora, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Sabe, amados, nesse texto, é claro a demonstração, ou o que Paulo estava falando, que ele está dizendo, olha, vocês estão vendo Paulo, o velho Paulo, vocês estão vendo um homem desgastado pelo tempo, um homem que está pregando o evangelho, constituindo igrejas, ministrando a palavra de Deus em vários lugares, sendo preso, sendo encarcerado, sendo julgado por várias coisas, por pregar a palavra de Deus, por pregar o evangelho. Vocês estão vendo este Paulo. Mas este Paulo que vós estão vendo, não é mais o Paulo que outrora vivia em mim, ou não é mais o Paulo que vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Ele está dizendo, olha, no corpo de Paulo, o que prevalece é Cristo. Na mente de Paulo, o que prevalece é a vontade de Cristo. No coração de Paulo, o que prevalece é o amor de Deus. Então ele está dizendo, olha, não sou mais eu que vivo em mim, Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa tremenda. Sabe a convicção de fé? Paulo diz, se Jesus se entregou por amor a mim, morreu por amor a mim, por que eu não vou viver como ele viveria, ou o que ele deseja que eu viva? Sabe esta renúncia pelos desejos próprios, pela vontade própria dele, amado? Ele declara aqui falando, olha, agora é Cristo que vive em mim. A vontade não é minha, o anseio não é meu, os desejos não são meus. Eu até tenho desejos, mas não são mais meus. Agora eu quero viver os desejos de Cristo na minha vida, e para o que eu faça seja a vontade dele. As intenções que eu tenho, que não sejam as minhas, mas as intenções de Cristo na minha vida. Os pensamentos e a vontade de fazer algo ou de estabelecer algo que sejam não a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Se estabelecer igrejas neste lugar, nesta região, são a minha vontade, mas que a minha vontade não prevaleça, mas sim a de Cristo. Se agora alimentar-se deste alimento junto à mesa com os meus irmãos em Cristo é a minha vontade porque estou com fome, mas que seja a vontade de Deus, porque de repente tem outras pessoas ali adiante que estão com mais fome do que eu e querendo um alimento espiritual, além do alimento terreno, além do alimento para fortificar a minha carne, o alimento espiritual para fortificar o meu espírito. Além disso, então eu renuncio à minha vontade nesse momento para que seja feita a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas, amados. Que coisa tremenda. E aqui ele não está renunciando à graça ou anulando a graça, porque pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E não é nada disso, ele está simplesmente dizendo que não habita mais em mim a velha criatura, o velho homem, o Paulo, que vós conhecia e agora vós conhece. Agora vive em mim Cristo, aquele que me libertou,
que se sacrificou por mim, que deu a sua vida por mim, e por que eu não daria a minha vida por ele? Sabe, Paulo está dizendo que agora nada mais é tão intenso do que viver a vontade de Deus nele. Nada mais é intenso de viver os desejos de Jesus para com Paulo e para com os seus. Nada mais importa. Sabe o que ele está dizendo? E ele fala realmente isso em algumas das suas declarações. Os meus diplomas, os meus títulos, tudo que eu conquistei na minha trajetória de vida não tem mais valor, porque o valor maior é estar na tua presença. O valor maior é dizer que o Senhor está em mim, habita em mim, e que a vontade do Senhor é feita através de mim, porque eu não mais tenho vontades próprias, mas sim a vontade do Senhor em mim. Por isso Paulo está dizendo agora, Cristo vive em mim. Isso não diz que é uma magia, amados, entendam isso. Não quer dizer que Paulo era mais santo do que os outros apóstolos ou discípulos, não. Somente que houve uma entrega genuína e dizer que nada mais do que eu faço é maior ou tem maior valor do que o que Jesus faz através de mim, em mim e por outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas, de uma forma tremenda e poderosa, falando, olha, amados, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que o corpo físico, a vontade dele, está morta para ele, porque Cristo vive nele. Agora a vontade de Deus é expressada através da vida de Paulo, nos seus testemunhos, na palavra que ele proferia do Evangelho, nos milagres que aconteciam para a glória de Deus, e em toda a trajetória de Paulo, amado, nós podemos ver isso acontecendo. Em alguns momentos ele pede que o espinho na carne seja retirado. Por 3 vezes clamei ao Senhor que me retirasse esse espinho da carne. Mas ele me ouviu, sim, ele ouviu, mas não permitiu que isso saísse, para que o poder dele fosse provado e se aperfeiçoasse na minha fraqueza, porque quando estou fraco, sim, é que estou forte nele. Não é assim a nossa vida? Quando você está debilitado e fraco, você busca o Senhor. Quando você precisa de dinheiro, quando você precisa de emprego, você busca intensamente. Sabe, na minha trajetória de vida, eu vi muitas pessoas, amados, que chegaram à igreja caminhando com uma fisionomia abatida, cansado, dilacerado por transgressões, por pecado, por pessoas que condenaram eles, por palavras que machucaram, que feriram, por ausência de emprego, por ausência de dinheiro, por ausência de um relacionamento conjugal como família, pelos filhos que estavam contra, pelas brigas familiares, por tantas coisas, por uma enfermidade. Vêm como se fossem humildes para a igreja buscar a Cristo. Mas só que a intenção deles não é uma intenção de coração, eles estão machucados e feridos, por isso estão naquele momento frágeis, debilitados. E quando uma porção do reino de Deus é colocada neles, é como se eles respirassem agora. E pegassem um pouco de força. Agora a força que não tinham passam a ter. A visão que já não tinham mais passam a ter um esclarecimento melhor. A fé que já não exerciam mais ou tinham esquecido, a esperança que não exerciam e não esperavam mais, começam a esperar e a exercer. E aí já estão um pouco recuperados, como uma dose homeopática de um remédio que te fez bem. Mas a palavra de Deus não é dose homeopática, não é doses de remédio, ela não é um medicamento. Ela é uma palavra de poder, ela é viva, ela transforma vidas. Você recebeu essa palavra poderosa e por alguns momentos achou que estava bem. Vira as costas para Deus e para Jesus e diz, Senhor, eu estava destruído. O Senhor me deu um bom ânimo com a tua palavra. O Senhor me deu uma porção do teu reino que me restituiu. Agora eu vou embora. E de repente passam-se alguns anos, ele está destruído novamente. E aí volta para Deus como se Deus fosse um pagador de promessas. E Deus não é, Deus é soberano, Deus é rei, Deus é o Senhor da glória,
o justo juiz, o advogado fiel, o Senhor dos senhores, o Deus, o grande eu sou, aquele que era, que é e sempre será. Agora voltam, amados, de uma forma, tem gente que pede filhos, amados, não pode, a esposa não pode gerar filhos, ele não pode ter filhos, e de repente Deus constitui pelo seu clamor, por agora começar a exercer a fé, atribui a eles um filho. E quando eles têm o filho, eles abandonam tudo e vão embora, e não querem mais saber de Deus. Alguns sem emprego, amado. Alguns com a vida destruída, perderam tudo, perderam o casamento. E agora voltam, vêm a Cristo, constituem o relacionamento, casam-se. Agora começam a adquirir suas coisas através do trabalho, trabalhando exaustivamente, mas compreendendo que agora estou constituindo novamente a minha vida, e de repente abandonam a Cristo porque foram restaurados momentaneamente por porções do reino que foram agregadas a Ele. Eles pensam que ficaram fortes por Ele mesmo, mas foi a palavra de Deus que os impulsionou, que os fortaleceu, porque quando estou fraco, sim, é que estou forte em Cristo Jesus. Amados, não zombe de Deus. Deus não é um pagador de promessa. Não acredite nessas palavras persuasivas que diz, venha até Cristo e a tua vida vai mudar totalmente, tudo muda. Muda sim. Quando você estiver nesse estado de convicção, quando Paulo disse, não sou eu que vive em mim, mas Cristo, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Você está preparado para isso? Do que pessoas falarem, não, se você vier para Deus, peça a Ele, encoste Deus na parede que Ele vai ter que te dar, Ele é Pai, Ele tem que dar. Você não nasceu para viver desse jeito. Realmente não, amado. Mas há um estágio, há um parâmetro, e pessoas querem ter coisas, milagres, querem ter riqueza sem trabalhar. E não é assim que acontece. Existem tempos de esforços, tempos de trabalho, tempo de renúncia, tempo de fazer coisas. Por isso, a palavra é clara. Não brinque com Deus, amados. Não brinque com a palavra. Você pode até brincar com o teu pastor, comigo ou com qualquer pessoa, mas com Deus, amado, não se zomba e não se brinca. Entenda que Ele é um Deus soberano. E se você está vivendo essa situação que adquiriu coisas, que constituiu coisas, que tua família está agora bem, mas estava numa vida derrotada, miserável e abandonou a Deus novamente, amados, cuidado, cuidado. Deus não vai fazer com que você caia, mas a tua própria soberba pode fazer com que você caia. E aí você vai ter que voltar para Deus, mas só que entenda que Ele não é um pagador de promessas e as consequências acontecerão. Portanto, confie em Deus, mas entenda que você precisa compreender que Ele é soberano, é tremendo e é fiel para cumprir a toda a sua palavra. Mas você precisa se render a Ele. Que você receba